do capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. O óbolo da viúva. E estando Jesus sentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos, que eram ricos, deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando aos seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo, que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio. Porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deitou da sua mesma indigência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para o seu sustento. A mensagem do Cristo é uma mensagem para as consciências, para os espíritos, que somos todos nós, de vida eterna. É uma mensagem que é dirigida num aspecto qualitativo e nunca quantitativo. Por isso, quando Jesus, nesta passagem, chama a atenção aos discípulos e, por consequência, a cada um de nós, sobre a importância do óbolo, da pequena dádiva daquela mulher, em comparação com tanta dádiva por parte de outros que possuíam materialmente muito, e que acaba por ensinar que esta mulher quantitativamente deu muito menos que os outros. Todavia, a sua dádiva, aos olhos de Deus, tem um valor muito superior. Porquê? Porque a dádiva desta mulher é uma dádiva do coração, no sentido em que ela teve de renunciar ou até mesmo sacrificar a algo para poder dar aquelas moedas, enquanto que os outros deram daquilo que tinham em abundância, ou seja, sem a necessidade de se privarem absolutamente de nada. E é aqui precisamente que surge a grande diferença. É a diferença entre a questão da renúncia, que, segundo a ótica do Cristo, tem um significado de aquisição, ou até mesmo do sacrifício que tantas vezes é feito, seja nesta dimensão ou noutras do nosso cotidiano, na relação uns com os outros, e que também, na visão do Mestre, é estrada para as alturas. Ou seja, quando nós começamos a negar a nós mesmos, este negar a nós próprios é no sentido deste nosso eu inferior ou o nosso ego. Quando nós começamos a negar aquela imagem que nós temos de nós próprios e que projetamos na sociedade para podermos acessar o nosso eu profundo, o espírito, aí nós estamos certamente a caminhar na direção de nós mesmos. Equivale a dizer na direção de Deus. Porque sempre que nós respeitamo-nos, sempre que nós procuramos caminhar, fazer esta jornada ao nosso encontro, nós estamos a caminhar ao encontro de Deus. Somos sua obra, sua criação, e quanto mais nós amamos a obra, mais nós amamos o seu autor. Isto é assim em tudo. Por isso, esta dimensão qualitativa versus dimensão quantitativa é fundamental. Porque quando nós estamos na dimensão do espírito, o que vale é a primeira, a qualitativa. E por isso não é de estranhar que, estando na primeira, nós encontremos
os aparentes paradoxos, como por exemplo, desprendimento é o caminho verdadeiro para a posse. Ou seja, para a verdadeira posse. Porque quando nós vamos desapegando-nos dos bens, quando a gente se vai desapegando de determinadas ideias, que são ideias que pertencem diretamente ao mundo, às coisas do corpo físico, da nossa mundivivência, certamente que estaremos, por exclusão de partes, a adotar cada vez mais aquilo que é da dimensão do espírito. O nosso propósito é verdadeiramente servir. Nós estamos no mundo com a finalidade do nosso autoaperfeiçoamento. E ainda que este seja de natureza individual, é realizado no coletivo. Não temos como viver e crescer, desenvolvermos-nos intelecto-moralmente a sós. E por isso, o outro é fundamental neste nosso processo de aprendizagem, de crescimento, de desenvolvimento ou expansão da nossa consciência. E por esse motivo é que Jesus nos convida a podermos olhar o nosso semelhante através de um olhar que vá para além da aparência, que não fique na dimensão mais superficial da vida, que é aquela que os nossos 5 sentidos captam. A arte de viver é sempre ver para além das aparências. Quando nós conseguimos entrar nesta outra dimensão da realidade, é óbvio que nós passamos a adentrar na dimensão do espírito. Porque é uma dimensão invisível, é não palpável. E esta imponderabilidade do próprio ser, quando começa a ser considerada de uma forma mais consciente da nossa parte, então nós começamos a estar aqui cada vez mais em conexão conosco. Conosco no sentido da nossa verdadeira natureza. E não simplesmente com uma ideia daquilo que pensamos ser. Aliás, uma das grandes ilusões do ser humano é acreditar que é aquilo que pensa ser. Esta é uma ilusão que leva muitos ou a sentirmos-nos superiores aos outros ou, no polo oposto, a sentirmos-nos inferiores aos outros. Quer estejamos num extremo ou no outro, nós estamos na ilusão. E como estamos na ilusão, não há como não vir a dor e o sofrimento para que a desilusão aconteça. Ou seja, para que a realidade se mostre como ela é e não como nós gostaríamos que ela fosse. Isto é um desafio para nós, porque é um trabalho diário, constante. Se considerarmos, inclusive, que a nossa própria mente não para. O nosso campo mental é batalha incessante. O pensamento é um fluxo ininterrupto do próprio espírito. E saber lidar com o nosso mundo mental é realmente o nosso grande desafio. Porque a mente está por detrás de toda a nossa vida. E enquanto não formos capazes de educá-la no sentido de ela servir aquilo que são os poderes, as forças do espírito, estando devidamente educada, nós continuaremos nas ilusões,
nas fantasias, continuaremos, portanto, no orgulho, na vaidade e no egoísmo, para além de muitos outros descendentes destes. Quando Jesus esteve conosco, ele trouxe-nos realmente uma mensagem revolucionária, na medida em que ele levou-nos a olhar para Deus na condição de Pai amoroso e, ao mesmo tempo, ao olhar para todos na condição de irmãos espirituais. Não importa qual é o sexo, a religião, não interessa qual é a condição socioeconómica, profissional, académica, nada daquilo que é exterior, que o mundo oferece temporariamente, tem importância para o espírito. O que interessa mesmo é o que cada um de nós faz na condição em que temporariamente se encontra. É só isso. Tudo o que é de fora é roupagem para o espírito. É algo transitório. É um meio para que, através desse meio, nós possamos alcançar a grande finalidade, que é dar à luz a nós próprios. Podermos verdadeiramente fazer com que estas forças invisíveis do Espírito possam se tornar manifestas, sejam cada vez mais atos no nosso cotidiano. E para isso nós precisamos inquestionavelmente da lei da reencarnação. Assim como associada a ela outras leis, através das quais Deus vai nos educando, seja de fora para dentro, seja de dentro para fora, mas a grande finalidade é conduzir-nos àquilo que nós somos já por natureza, seres divinos, porque somos filhos de Deus, somos deuses, nós somos divinos. E nós, o divino, não está separado de Deus, exceto na descrença. Quando nós nos encontramos neste registro, nós separamos-nos de Deus. Não é Deus que se separa de nós, é nós que nos separamos de Deus. Ou seja, deixamos de funcionar dentro das suas leis amorosas e justas e, por isso, a dor e o sofrimento, a aflição, não têm como não surgir nas nossas vidas. Portanto, a mensagem do Mestre é uma mensagem de amor. E se o amor é realmente uma potência da alma, o que é certo é que nós todos, para podermos materializar esse amor, para que esse amor se torne visível, palpável, ele precisa de ser traduzido no exercício da caridade. Seja essa caridade de que forma for. E o que é mais interessante é que nesta passagem do óbolo da viúva, não está aqui somente a questão da quantidade versus qualidade. Está também a lição tão importante das pequenas dádivas. Como nós, em várias situações da vida, acabamos por subvalorizar as pequenas dádivas. Olhamos para as grandes coisas, para aquilo que pode ser tudo assim, em estado ou em condição maior de grandeza, e esquecemos que tudo o que é maior ou grande não é mais do que o resultado do somatório das pequenas partes. Quando olhamos para um livro, ele acaba por ser elaborado a partir de letra a letra ou de palavra a palavra. Quando olhamos para um prédio, é realmente constituído de pequenas peças
que se vão associando, se vão conjugando para poderes, no final, dar resultado a um edifício com maior ou menor grandeza. Inclusive, se olharmos para o nosso próprio corpo físico, este santuário divino da alma, o que nós vamos encontrar é um conjunto de órgãos, de membros, enfim, de fluidos, uma série de elementos que o constituem e que trabalham em uníssono como uma máquina sofisticadíssima, em que cada peça desempenha a sua função e contribui para o bom funcionamento do todo. Então, as pequenas dádivas, estes óbulos que todos nós temos condições de praticar, porque não há ninguém tão pobre, tão destituído de valor, que não tenha algo de si mesmo para ofertar a alguém em maior necessidade. Inclusive até mesmo um sorriso, uma palavra amiga, podermos emprestar os nossos ouvidos, de preferência com o terceiro ouvido, o neutro, para que não haja julgamentos. Já é suficiente a pessoa desnudar-se à nossa frente, que é sempre algo desconfortável. Apontarmos o dedo, então ainda é bem pior. Podermos estar disponível em alguma situação para darmos algum apoio, seja do conhecimento que temos, dos recursos materiais, do nosso tempo, da nossa saúde, o que for. O que é certo é que aquilo que se chamam as pequenas dádivas, para quem realmente necessita na altura, torna-se em grandes dádivas. Porque para quem está carenciado, qualquer coisa faz a diferença. Por isso o Mestre também procura de alguma forma nos sensibilizar relativamente a estes pequenos gestos, que são chamados pequenos grandes gestos. Até porque enquanto nós não tivermos aprendido a lição da doação das pequenas coisas, não iremos ser elevados ao outro patamar existencial para podermos lidar com coisas em maior dimensão. Porque é assim em tudo. Portanto, esta questão do exercício da caridade, e nomeadamente fazê-lo de maneira a que não haja aqui ruído, alarde, que nós possamos, como diz o ensinamento de Jesus, que a nossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, isto é, que as nossas dádivas, que o nosso auxílio não seja proclamado no sentido de darmos informação ao que os outros possam pensar sobre nós, olhando para os gestos que estamos a praticar. Então, esta questão de humildade, de desinteresse, é fundamental, porque dentro da lei de Deus, para além da ação em si, o que conta mesmo é a intenção. E por isso, dentro dessa intenção e da maneira como a concretizamos, nós vamos colocar mais o nosso sentimento amoroso ou não. Porque, por vezes, nós temos ações consideradas positivas, benéficas, mas a intenção que está por detrás das mesmas não é a melhor. Não quer dizer que não tenha significado, com certeza que tem. Tudo quanto seja um benefício, nada se perde, mas pode simplesmente esse benefício que eu pratico
ter aqui, digamos, uma segunda intenção. Ter aqui um ganho secundário. Ou seja, eu quero aparecer junto dos outros como sendo uma pessoa generosa, uma pessoa fraterna, uma pessoa disponível e amorosa para os outros, quando, na verdade, é só a minha vaidade que busca aparecer e mostrar uma imagem para que os outros falem, pensem de mim de uma forma muito positiva. Então, todos nós, no fundo, estamos aqui na escola da existência, onde Jesus é o mestre da mesma, para podermos exercitar aquilo que são as necessidades de expansão da própria alma. Estamos aqui na relação uns com os outros, com o nosso entorno, inclusive a nível espiritual, de modo a conseguirmos superar, vencer a nós próprios. As resistências que nos são interiores, os nossos próprios medos, as nossas limitações, as nossas ilusões, para que nós possamos verdadeiramente alcançar a grande finalidade para a qual nós fomos criados. Então nós sabemos que a razão da vida é lidar conosco. A finalidade da mesma é o autoencontro. Nós estamos a caminhar ao encontro de nós próprios. E é nisso que nós encontramos na parábola do filho pródigo, onde Jesus esclarece de uma forma parabólica, mas esclarece precisamente como todos nós, na condição de filhos pródigos, estamos a retornar à casa paterna, a realizar o nosso trabalho de retorno a Deus, e por isso nós vamos, nesta altura, vamos dando conta como o ser humano cada vez mais está a começar a despertar. Este anseio, esta busca, esta procura de espiritualidade. É isso mesmo. Hoje as pessoas, e não têm necessariamente que serem religiosas, não têm que seguir nenhuma religião, mas esta busca de espiritualidade mostra bem o quê? A saudade da alma. É algo interno que nos fala a respeito da importância de buscarmos a nossa origem, irmos na direção do espírito, porque espiritualidade vem de espírito. Espiritualidade é precisamente este encontro cada vez maior conosco, é algo interno. Estamos cada vez mais a sentir essa mesma necessidade. Para que isto se concretize, há algo que é indispensável: o autoconhecimento. Não há como prescindir. Se eu caminho na minha direção, eu estou num processo de autodescoberta. Este autoconhecimento de como nós funcionamos interiormente, podermos observar os nossos lados luminosos e os nossos lados mais sombrios, mas que fazem parte do mesmo processo. E à medida que nós vamos indo nesta nossa direção, há algo muito importante que vai acontecendo. Quanto mais nós olhamos para nós e fazemos stops reflexivos, mais a humildade se manifesta em nós. Porque começamos a perceber, mais que perceber, a ganhar consciência,
que nós somos um misto de luz e de sombra. E se nós o somos, o outro também o é. E se eu estou a aprender a lidar com os atributos do Espírito, é essa a grande finalidade de eu estar aqui, o outro também. E se eu tenho comportamentos que ainda são filhos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ciúme, do ódio, do rancor, ou, em sentido contrário, eu estou já na amorosidade, na generosidade, na compaixão, o outro também. O grau varia, claro, mas estamos todos aí. E se estamos todos aí, eu vou ganhando consciência progressiva. A humildade vai me permitindo que a minha visão interna torne-se cada vez mais clara. E em vez de eu apontar tanto o dedo ao outro, criticá-lo, procurar desvalorizá-lo, rebaixá-lo, o que for, haverá um movimento contrário. Eu passarei a olhar para o outro e a vê-lo como alguém, como eu, que está num processo de aprendizagem, de descoberta de si mesmo, que também tem limitações, medos, inseguranças, mas também há anseios e ações em comportamentos também já muito bonitos. Comportamentos. E isto aproxima, torna-nos mais próximos uns dos outros, mais fraternos, porque em vez de ficarmos a condenar através de um julgamento, de uma censura que tantas vezes fazemos, nós acabamos por acolher e usar de compaixão, na medida em que vícios, paixões, assim mais desenfreadas, de uma maneira geral elas estão presentes em nós, com honrosas exceções, e em graus diversos, como dizíamos. E por isso, por que atirar pedras ao telhado do outro, se nós os temos de vidro, como se costuma dizer? Então é este ganho de consciência que nós vamos tendo. E isto facilita todas as nossas interações, as relações que estabelecemos uns com os outros, na medida em que faz com que eu olhe para o outro como alguém que está ao meu lado, ombreando comigo, procurando aprender através das experiências, através dos erros, dos fracassos, seja o que for. E a partir daí, nós passamos a dar-nos as mãos, passamos a apoiar-nos reciprocamente, na medida em que aquilo que o outro está a sentir, de alguma forma, eu também já passei ou estou a passar. E se ainda não passei, em algumas outras situações, eu posso ir buscar essa minha experiência e trazê-la para olhar para o outro com essa compaixão. Ou seja, na compaixão está a compreensão. E isto faz toda a diferença na nossa relação. Para podermos ter em consideração que quanto mais nos aproximarmos, quanto mais nos entreajudarmos, mas de uma forma, repetimos, humilde, espontânea, desinteressada, sem querermos levantar a bandeirinha de que olhem o que eu estou a fazer. Porque o que importa mesmo é o que a nossa consciência nos dita e não o reconhecimento exterior. Para terminarmos, uma pequenina história que ilustra isto. Um missionário
e um artista deixaram a China num transatlântico em direção ao porto de Nova Iorque. Quando o barco começou a aportar e a querer, portanto, chegar ao porto, o que é certo é que o missionário começou a ouvir um grande alarido, um vozerio muito grande. E quanto mais o barco se aproximava, ele começou a perceber que havia uma multidão no cais e que gritavam o nome do artista. E ele, interiormente, apanhou um choque. E, voltando-se para dentro, dirigiu o seu pensamento para Deus e, pelos fios invisíveis do pensamento, dialogou com o Criador. Senhor, eu não percebo. Eu dei 15 anos da minha vida à China. Este homem, 2 semanas, mas tem uma multidão a aguardá-lo e eu não tenho ninguém. E Deus respondeu-lhe na acústica da alma: meu filho, ainda não chegaste a casa. Que a bênção amorosa de Jesus nos ampare, nos sustente e nos ajude a não desistirmos de nós, nem do outro, e a podermos continuar a realizar aqui esta nossa jornada interior, que é sempre expressa no exterior, lá fora, onde podemos materializar aquilo que invisivelmente existe no nosso pensamento e no nosso sentimento. Muita paz.